uma decisão errada nossa, ela atrasa toda a nossa vida. Não é assim? Às vezes, nas finanças, quando você toma uma decisão errada, às vezes atrasa no relacionamento. Igualmente, atrasa muito. Então, você tem que ter tranquilidade, você precisa ter paz. Porque assim, muitas vezes, a pressão da sociedade, ela coloca você para arrumar qualquer bagulho, né? Você vai casar, fique tranquilo. Eu também casei, amém? Eu pensava que era impossível, mas Deus fez um milagre em mim. Vai fazer em você também, amém? Vai fazer. Mas você tem que ter calma, senão tu pega só curva de rio, sabe? Sabe o que é curva de rio? Os lixos param tudo ali. E aí tu pega só aquele lixão ali. Não, você é especial para Deus. Tem que pegar pessoas especiais, amém? E Deus tem uma pessoa especial para você. Deixa eu conhecer quem está nos visitando hoje pela primeira vez, nos dando essa honra. Eu quero te conhecer e quero te dar um presente. Você poderia levantar sua mão, que nós vamos chegar até você. Levante sua mão. Tem os meus sobrinhos também aqui do Rio de Janeiro, eles estão aqui. Eles estão em 2 hoje. O Jorginho e seu filho Lucas estão aí. Você é bem-vindo aqui, tá? Graças a Deus. O único risco que você corre de vir nesse lugar é de ser abençoado. Então nós vamos ler a palavra de Deus em Gênesis. Eu vou ler em Gênesis 3, 11 a 13. O orgulho me tirou do jardim. Aconteceu assim com Adão e com Eva. O orgulho nos tira da presença do Altíssimo. O orgulho nos tira das bênçãos de Deus. O orgulho nos tira do milagre que Deus tem para nós. E o orgulho é igual ao mau hálito. Quem tem não sabe o que tem. Então você tem que verificar o seu coração, verificar o teu interior, para que você não venha perecer. Que muitas vezes a gente diz, eu não sou orgulhoso. Eu também pensei assim algumas vezes, que eu não era orgulhoso. E Deus falou comigo, se eu estou falando, porque tem que verificar alguma coisa dentro do seu coração. E às vezes a gente não se dobra para nada e nem para ninguém, nem para Deus. E muitas derrotas, muitos fracassos que a gente encontra em nossas vidas, é devido ao orgulho. Se você lê em Jó 41, diz o Leviatã. O Leviatã é a estrutura de orgulho. Diz que nenhum ar passa pelas camadas do Leviatã. A estrutura do orgulho é tão forte. Então vamos ler ali, ó. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Quem te mostrou? Quem mandou você pegar o teu celular e ficar entrando em site pornográfico, em lugar que não agrada a Deus, conversinha com pessoas que você não tem que conversar? A Eva, ela mandou um zap para a serpente, né? Ela pegou o Insta da serpente. Meu querido, por isso que os homens têm que aprender a ouvir. Que a mulher gosta de falar, amém? Eva não tinha com quem falar, falou com a serpente. Então, você tem que aprender a ouvir. E diz assim, ó, e Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que eu te ordenei que não comesse? Deus falou, não coma. Só que a gente, pelo orgulho, a gente duvida daquilo que Deus fala. Sabia? A gente duvida daquilo que Deus fala. Quando eu falo para você, olha, venha orar, gente. Que depois, quando o bicho pegar, você não vai conseguir se livrar. Você não dá bola. Porque o teu orgulho diz, eu não preciso. Mas eu não sou orgulhoso. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu, comeste da árvore de que eu te ordenei que não comesse? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Adão falou, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser, né?
E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Você vê, Adão falou: olha, a mulher que o Senhor me deu, e a serpente me enganou. O orgulho não deixou nenhum dos dois confessar que eles pecaram. O orgulho não deixou. E aconteceu o que? Deus falou: vai sair do jardim, vai sair da bênção, vai sair do milagre, vai sair da presença de Deus. Porque ninguém ousou a reconhecer: eu falhei. Infelizmente, a humanidade hoje, ela caminha muito dessa forma. Ela caminha muito com orgulho, vira uma placa no coração que ela não consegue abrir o coração para Deus. Quando as pessoas morrem, estou falando morte física, por não perdoar. Por não perdoar. Pastor, morre. E com isso, você que é de Deus, você precisa aprender. Você precisa entender que o errado, ele é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é certo, mesmo que ninguém está fazendo. Que você às vezes fala: mas todo mundo faz. Todo mundo faz. Mas se é errado, mesmo que todo mundo está fazendo, você não é obrigado a fazer. E o certo, mas ninguém faz o certo. Mas você sabe o que é certo, amém? Então faz o certo. Mas o orgulho não deixa a gente fazer o que é correto. E o que acontece? Nós precisamos arrumar um culpado urgentemente. A gente tem o boleto no nosso nome, mas a gente quer arrumar rapidamente uma pessoa que paga esse boleto. E com isso, as pessoas vão se destruindo. Eu estava meditando na passagem que Davi, ele adulterou com Batseba, e ele, quando foi surpreendido por Natan, o profeta, falou com ele: Davi, sabe de uma coisa? Tinha um homem, ele tinha muitas posses, cordeiro, vaca, tudo, e o outro tinha só uma cordeirinha. E aconteceu que esse que tinha muita coisa, pegou aquela cordeirinha daquele que só tinha uma e matou. Davi se enfureceu, diz a Bíblia. Ele se enfureceu. E aconteceu que ele falou: cara, esse homem tem que matar. Mata esse homem. E muitas vezes nós somos rápidos em julgar as outras pessoas. Mas a gente não julga. É difícil. Eu, como pastor, a gente ouve muito: pastor, mas eu vou sair da igreja porque aconteceu isso, aquilo. A pessoa nunca fala: eu vou sair porque eu sou prostituto, eu fumo escondido, eu traio, eu fofoco, eu fiz isso. Nunca fala. Nunca fala. E Davi, ele falou: mata. Quem sabe você quer matar teu cônjuge, você quer matar um irmão, um amigo, e você diz que não é orgulhoso. E Natan falou com Davi. Natan pegou um espelho, colocou para Davi olhar. E às vezes, nós temos que pegar um espelho para olhar a gente. Natan pegou um espelho e colocou: Davi, veja aí, esse homem é você. Esse homem é você. Os teus problemas mudam quando você reconhece que você falhou, que você reconhece que você precisa mudar. Mas se você não reconhece isso, você vai sair do jardim. O teu orgulho vai te tirar do jardim. O teu orgulho vai te tirar da bênção, do milagre de Deus. Porque se Adão, ele falasse: Deus, e eu vou falar na questão do homem. Tem coisa, gente, que é o homem que resolve. E às vezes tem homem que omite tudo, fica frouxo, não fala, deixa a mulher fazer, deixa o filho fazer. E isso vai te destruir. Vai te destruir.
Porque Deus falou com Adão. Adão falou, pô, a minha mulher, tu é homem, rapaz. É contigo o negócio. É contigo. E Adão, meu querido, omitiu aquilo ali. Omitiu. E às vezes você o que é bênção, mas você não faz o que Deus mandou. Deus falou, eu ordenei que você não comesse essa árvore, cara. A minha mulher, que se dane a tua mulher, rapaz. Eu falei para você. E Deus, quando fala contigo, é contigo, amém? Ele falou contigo. Então aconteceu o quê? Se Adão se posicionasse, ele, não, meu querido, ó, você comeu, eu não vou comer. Não é porque que a minha mulher não vai no culto, eu também não vou. É que ela pecou, eu também peco. Ela bebeu, eu também bebo. Gente, o que é isso? O que é isso? Nós estamos no Brasil, não na Escócia. Sabe por quê? Na Escócia o homem usa saia. No Brasil fica ridículo de saia. E você precisa se posicionar. E isso, as pessoas elas vão permitindo. E como eu falei, ou num culto, tem mulher preparada para desonrar o marido. Tem mulher preparada desde pequena para desonrar o marido. Desonrar. Porque a mãe diz, estuda, trabalha, para não depender desses homens aí. Aí fica 2 homens em casa. Então você precisa verificar o teu coração se não tem um orgulho atrapalhando a tua caminhada, atrapalhando a tua bênção, atrapalhando a porta que Deus tem para você. Porque a gente às vezes está preocupado com o demônio, às vezes é o orgulho. A mulher não fala baixinho, o cara também não. E Davi falou, mata esse cara, mata. A gente pode julgar, a gente é rápido demais. Então nós precisamos, gente, ser inteligente. Precisamos ser sábio. Porque você está preocupado às vezes com muitas coisas. E a mesma coisa muitas vezes é os pais. Eles estão apavorados atrás de dinheiro. Atrás de dinheiro. Tem que correr atrás? Tem que correr atrás. Mas você tem que lembrar que você tem esposa ou esposo e que você tem filhos. E às vezes você está atrás para dar um iPhone para o teu filho não quer nem um iPhone, ele quer um abraço. iPhone, ele quer um beijo teu. A tua filha quer, eu te amo, minha filha. Ontem nós tivemos a festa da Isabela, né, Bela? Bela que eu vi na barriga, almoçando a bonita, fazendo 15 anos ontem, a gente fica bem feliz no caminho de Deus. E o Marco falou com ela lá, minha filha, eu te amo. Olha, o filho precisa ouvir isso. É que eu não tenho tempo. Tu não tem tempo? Aí para ir para o inferno você vai ter tempo. Ou você vê teu filho indo, vê tua família indo, você vai ter tempo. Aí não adianta trabalhar, carro bom, e você não ter amor. Você não ter carinho. Você não passear, paga um sorvete para o teu filho, para tua filha, sai com ele. E se você tem mais de um, às vezes você tem que sair com um, depois com o outro. Pode sair com os dois juntos, mas um é diferente do outro. Sabe o que acontece muitas vezes? A pessoa diz, mas eu criei todos os filhos igual. Por isso, um filho é diferente do outro. Pode ser gêmeo, a digital de um é diferente. Mas o orgulho, ele quer, eu quero dinheiro. E às vezes um abraço, Deus ia te dar muito mais do que dinheiro. O que adianta você ter paz e você ter dinheiro e não ter paz? Eu fui no condomínio essa semana, um condomínio fechado lá em Chapecó. Não conhecia lá. Casa de alto padrão. 7 milhões, 10 milhões, as casas 15 milhões. Aí o cara falando, aqui mora o juiz aqui mora esse aqui. Esse juiz aí já casou 3 vezes, 2 vezes, né? Que adianta? Um casarão lá. Esse aqui não quer filho, tem 7 gatos. Vai fazer um gatil aqui, Deus me livre, né? Por que isso, gente? Aquele orgulho. Tem gente que não quer ter filho para não deixar para ninguém. Mas querendo ou não, você vai deixar. E até a gente estava falando hoje, que o Diego ficou bravo hoje para algum churrasco. Aí a gente estava conversando lá que às vezes a gente não passeia com a esposa, não passeia. Aí tu constrói as coisas, constrói. Aí eles falaram que, ele e o Rodrigo estavam falando quando aí um cara tinha mais de 200 funcionários,
tudo aí. Passou de lancha a mulher dele com um personal trainer, que ele tinha morrido, com a lancha dele. Então, aproveite a tua esposa, amém? Amém ou não amém? Aproveite o teu esposo, amém? E a mulher veio só lavar, passar. Deus me livre, gente. Stop, please, amém? Às vezes, para, não vou limpar nada, eu vou limpar o meu amor, amém? Amém? Não, amém ou não amém? E às vezes a mulher, não, é muita coisa, é que tu não faz nada. Ele fica, não, o homem também às vezes, ele quer carinho, sabia? Sabia? Os homens às vezes querem carinho. Querem. Eu sei que às vezes a pastora, eu fico lá, no sofá, deitado, ela, meu pretinho. Não, a gente gosta, Paulão, a gente é machão, mas a gente gosta. E a mulher, levanta o pé, levanta, peraí. Gente, pra quê? E o marido com uma carteira, parece que, olha, ele tem zip no bolso, assim, zip, e um cadeado. Gente, não. Vai até Bom Jesus. Vai até Faxinal, né? Vai em Varjão, vai lá ver o meteoro, né? Vai lá. Mas tu tá... É grana. Não. Tem coisa que não vai adiantar. Mas o orgulho, eu que trabalho aqui. Por isso que eu não posso... Não, gente. Você precisa viver muitos anos, amém? E junto com teu filho, junto com a tua família. Mas o orgulho, ele não deixa a gente trabalhar dessa forma. Ele nos oprime. O orgulho não deixa a pessoa falar, sabia? Quando ela está falando, você já fala por cima. Entendeu? Não, você precisa ter calma. Porque o orgulho tirou Adão e Eva do jardim. Não tem um hino que diz: meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Então deixa Deus colocar o jardim dentro de você, colocar a humildade dentro de você, amém? Diga assim: Senhor Jesus, a partir de hoje, o Senhor vai colocar o jardim dentro de mim. Eu vou ser manso e humilde. Amém? Quantas pessoas você vê falando, cara, eu errei? E sabe por que as pessoas não entregam a sua vida a Jesus Cristo? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele fala, eu não tenho erro. Eu tenho a minha religião, mas Deus não perguntou se você tem erro ou não, se você tem religião. O homem, quando ele entende que ele é um pecador, foi destituído da glória de Deus no jardim, ele entende que ele é um pecador, ele entende que ele, como pecador, precisa de um Salvador. E você, às vezes, está vivendo sozinho. Que você, eu não falho nunca. Eu dou esmola, eu dou cesta básica, olha, eu ajudo ali o morador de rua, eu ajudo esse. Mas se não receber Jesus no seu coração, de nada vai adiantar. Salmo 37:5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele vai fazer. Se você não entregar a tua vida a Deus, de nada vai adiantar. A minha vida mudou quando eu entendi que eu era pecador e eu precisava de um Salvador. Hoje é teu dia de você colocar o jardim dentro de você, amém? Você colocar o Salvador dentro de você. E às vezes você já andou por tantos lugares e está com uma vida vazia, e você luta e as coisas não funcionam porque você não colocou de verdade o coração dentro de você. E ele diz, eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, meu filho, minha filha, eu vou entrar, vou mudar a tua história. Deus quer mudar você. Mas muitas vezes o orgulho, ele faz a gente julgar as pessoas. Ele faz a gente matar as pessoas.
Não, gente, mas hoje é dia de você colocar o jardim, Cristo em vós. Amém? Você precisa. Porque às vezes você luta com tanta coisa, está correndo atrás de tanta coisa. Deus tem tudo para te dar. Amém? Mas Ele quer que você coloque em ordem a tua casa. Senão você vai perecer, você sendo a pessoa de Deus. Vamos ler Provérbios 18, 17. Vira aqui em James aí, Jacques, por favor. A primeira pessoa a apresentar a sua causa sempre parece ter razão. Viu ali? Preste bem atenção aí. A primeira pessoa a apresentar a sua causa sempre parece ter razão. A pessoa ela chega primeiro na frente, ela fala a história dela. Por isso que quando você não ouve os dois lados, você vira desleal. Vira desleal. Porque a primeira pessoa a apresentar a sua causa sempre parece ter razão. Mas tu ouviu o outro? Eu lembro bem, na minha casa, a primeira vez que eu estava noivo com a pastora, fui no Rio para apresentar ela para os meus pais. E aconteceu, cheguei na casa da minha mãe, que meu pai era separado. Cheguei lá, minha casa estava um rolo. Cheguei, a minha mãe já metendo a boca em mim. Eu falei, mas o que houve? Cheguei hoje, pô. Porque estava em construção lá. E eu fazia o quê? Eu mandava 3 salários mínimos e meio para minha mãe. Mas como estava em construção, eu falei, eu vou juntar o ano todo, final do ano eu vou lá, dou um dinheiro só. Mas aconteceu que em outubro, uma irmã minha me ligou, e ela sabia que eu tinha esse dinheiro. Ela falou, eu estou precisando do dinheiro, estou precisando. Agora eu sabia que ela manejava, eu fui lá, depositei o dinheiro. Cheguei em casa, minha mãe lá e meu irmão lá e lá, e a minha mãe, mas cadê o dinheiro? Tu não mandou o dinheiro? Que eu ia casar, ela falou, essa branca aí está impedindo de mandar dinheiro para cá. E eu não sabia de nada. Falei, mas que dinheiro, mãe? Eu mandei o dinheiro, já faz 2 meses. Não, que o dinheiro não veio, não veio. Falei, mas eu posso falar, mãe? Não, mas quer mesmo. Não me deixou falar. E o meu irmão estava ali do lado. É o que você não ouvir os dois lados. Aí você mata uma pessoa e aquela pessoa, às vezes, ela está bem correta. E aconteceu, eu voltei para a Concórdia, fomos lá no banco, pegamos quem sacou. Quem sacou foi esse meu irmão que estava do lado. Sacou o dinheiro lá. E eu quase sendo morto pela minha mãe. E o meu irmão ali não falou nada, gente. E às vezes você ouve uma história e você bota no teu coração, tu fala, eu vou matar ele, esse cara, porque você é desleal, você não ouve o outro. Se a minha mãe me ouvisse, eu falo, não mãe, peraí, vamos ver, vamos no banco. Mas não deixou nem eu falar, já me matou. Aí depois de um tempo, viu que eu coloquei o dinheiro. E às vezes você ouve, tu fica brabo com o cara, mas esse cara fez. Mas tu falou com ele? Ah, o teu orgulho não deixa você falar com ele, né? Ou então, você é desleal mesmo. E com isso, você banca uma bronca que você nem sabe o que é. Que a primeira pessoa a apresentar a sua causa sempre parece ter razão. Gente, mataram Jesus, pô. Mataram Jesus com provas. Cara, provas descabidas. Mataram Jesus. Então, muitas bênçãos às vezes está emperrada na tua vida, porque você defende um lado e você não ouve o outro. E você quer saber da vida dos outros, como o Jonas falou, aí você vira um crente Unimed. Cuida da vida dos outros, né? A Unimed não é assim? A Unimed cuida da vida dos outros. Mas eu estava também pensando, desde que tem crente Dr. Home também. Só que o Dr. Home, ele vai na casa para tratar. Eles vão para abrir a ferida, mano. E vão de casa em casa. E a pessoa pergunta, mas eu sou uma pessoa boa. Não está sendo boa. Então a primeira pessoa a apresentar sua causa sempre parece ter razão.
Então eles falam. Eu então tenho as costas largas. Não, mas o pastor falou. Mas tu falou com o pastor? Não, mas tudo bate. Tá, bate aonde? Né? Até que outra pessoa venha à frente e defenda a sua tese. Até que o outro chegue, né? O Elton é advogado, o Ana aí, o pessoal sabe, né? Ele tem que ouvir correto. Não é assim, Elton, né? Tem que ouvir, mas você nem ouve. Aí, Isaías 59, 1 diz: eis que a mão de Deus não está encolhida, para que não possa te salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa te ouvir, mas as vossas iniquidades faz separação entre você e Deus. Porque você permite. Então hoje, gente, o meu prazer é te levar para o céu, amém? O meu prazer é te ver abençoado. Por isso, você precisa tirar o orgulho, tirar o mal da tua vida. Porque senão, meu querido, você precisa. Porque seria muito fácil a gente pregar qualquer coisa que vai te agradar. Mas tem que ser coisa que vai te lapidar. Para que você tenha a tua história totalmente mudada. Provérbios 16, 25 diz: há caminhos que ao homem parece direito. Preste bem atenção. Há caminhos que ao homem, à mulher, parece direito. Então, não é que parece que está errado. Parece que é direito. Mas o final, diz a Bíblia, é caminho de morte. É caminho. Então tem coisa que parece que é direito. Por isso, Adão falou: cara, não tem nada eu tocar nessa árvore aí. Parece direito, uma fruta boa, parece, mas Deus falou, não toque. Então, mesmo que pareça bom para a tua vida, mesmo que pareça legal para a tua família, Deus falou, não, é não. Disse, não. Mas não tem jeito, Deus ele sabe. E Deus ele vê o futuro. Você vai na cartomante, você vai jogar búzio, ela vê o que está acontecendo, o que aconteceu. Ela fala. Mas agora o futuro a Deus pertence. Só Deus sabe. Então, não deixe o orgulho te tirar do teu jardim. Quem sabe, aqui na igreja, tem pessoa que você precisa pedir perdão. Que você precisa perdoar. Quem sabe, na tua casa. Quem sabe? E você tem orado, jejuado, mas não, pedir perdão eu não peço. Eu não faço. Eu não vou. Não, gente, é um ato nobre, é um ato de coragem. E o perdão não é você orar. O perdão é decisão. É decisão. Eu vou perdoar. Então você precisa deixar Jesus colocar o jardim no teu coração. Vamos aqui para a gente ir finalizando. Gênesis 39, 7. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa, que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como pois faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia José, e não lhe dando ele ouvido, para deitar-se com ela e estar com ela. Então, quem não conhece a história, José do Egito, ele foi vendido pelos seus irmãos e foi levado cativo. Então ele foi trabalhar na casa de Potifar. E a mulher de Potifar, ela gostou de José e queria ter relação com ele. Ele falou: não, eu não posso. Você é casada com ele, ele me deu liberdade para cuidar tudo, menos de ti. De você não. E ela insistia. Aí, vamos lendo lá. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, ela insistia. E não lhe dando ele ouvido para deitar-se com ela e estar com ela. Sucedeu um certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu e saiu para fora.
Mas ele fugiu, mas a roupa dele ficou. A túnica dele ficou. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Isso aí é ela falando. Ela dava em cima do cara e ela começou a trocar totalmente as conversas. Olha bem. Dizendo: vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós, veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz, isso aí é ela falando, e ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Aconteceu que, como... Aí tá bom. Aí, até quando ela falou isso para Potifar, Potifar pegou José, nem ouviu José. Nem ouviu a José. E ele mandou José para o cárcere. José foi preso. E ele nem ouviu a José. Ele fez uma injustiça com um homem que não tinha feito nada. E muitas vezes a gente pode fazer assim. A gente ouviu um lado, ele só ouviu a mulher dele, ele não ouviu a José, prendeu José. E sabe o que aconteceu ou depois? José, na cadeia, revelou o sonho de Faraó, e Faraó colocou José como governador do Egito, acima de Potifar. E agora? E agora? Aquele mesmo que tinha prendido ele, ele podia mandar prender. Por isso, nós precisamos estar atentos. A injustiça que a gente faz com uma pessoa, ela pode mais tarde vir contra nós. Como se você falar de bênção, fazer algo de bom à pessoa, também vai vir para você. Então, Potifar não ouviu a José, mas Deus ouviu a José. Ele no cárcere, Deus tirou ele, colocou como governador e exaltou ele. E como estaria nesse momento a mulher de Potifar, que traiu ele? Agora, se ela fosse humilde, não tivesse orgulho, ela ia falar: não, a cara, não prende o cara não. Eu que dei em cima dele, a culpa é minha. E você já viu alguém fazendo assim? E quantos homens mais ou menos hoje, né? Hoje, muitas vezes a mulher se arranha e fala: ele me agrediu. E a polícia não ouve ninguém. E aí? Prende o cara está preso. Vocês viram? O Daniel Alves, ele foi inocentado. E agora? O que? Arrebentou a vida dele? E a gente, como cristão, a gente tem que tirar o orgulho da nossa vida. Sabe que um homem queria separar da sua mulher, e ele já não aguentava mais ela, e ele falou com o pai dele: pai, eu não aguento mais essa mulher, eu quero matar essa mulher. O pai dele falou: tu quer matar? O pai dele falou: chega aí, eu tenho um plano, eu vou te ajudar a matar ela. Ele ficou faceiro. Aí chegou: mas qual é o plano, pai? Falou assim: olha, eu vou te dar esse pozinho aqui, estilo sal. Cada dia que você for comer, você coloca na comida dela, mas você tem que tratar ela muito bem. Você tem que levar ela para o shopping, para o cinema, você tem que dar o cartão sem limite para ela, você precisa cuidar dela da melhor forma. Mas 30 dias, e aí ele ia almoçar, ele, né, Satanás junto, né, ele, vai comer. E a mulher
Daqui a pouco passou 27 dias. E ele tratando a mulher bem, levando presente, coisa que tu não faz há tempo, homem, né? Ele, há tempo, ele está ali. E daqui a pouco, 27 dias, ele chegou para o pai dele: pai, o pai dele: o que houve? Pai, eu não quero que a minha mulher morra. Não quero? Eu não quero, pai. Eu não quero. Mas por que não? É a mulher da minha vida, eu estou apaixonado por ela. Eu estou perdidamente apaixonado. O pai dela falou: não, mas tenha calma. Mas tenha calma, pai, ela vai morrer. Falta 3 dias. E ele apavorado, o pai dele falou: não, meu filho, fica tranquilo. Aquilo lá era fermento. Era fermento, não era veneno, porque o veneno está em você. O veneno está em você. E às vezes você que está envenenando o teu casamento, a tua casa, a tua família, a igreja, você está inflamando. Porque o veneno está em você. Você vendo, eu quero matar aquele. Não. Vista-se de homem e mulher de Deus e diga: Deus, eu preciso perdoar. João Batista, ele falava: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Gente, a nossa igreja, ela vai ter um avivamento sobrenatural. E para isso, antes disso, tem que ter um arrependimento. Amém? Você precisa pedir perdão, às vezes, a tua esposa, o teu pai, o teu filho. Você precisa, às vezes, pedir perdão a pessoas que você envenenou. Mas, e o teu orgulho agora, como que faz? Não, entrega ele na mão de Deus. Amém? Vamos pôr de pé, em nome de Jesus. Feche teus olhos. O orgulho me tirou do jardim, mas a sua humildade colocou o jardim em mim. Espírito Santo de Deus, hoje é noite, meu Pai, de libertação. Que o Senhor diz em João 8,32: e conhecereis a verdade liberta. Senhor, mas é a libertação do nosso eu, a libertação do nosso ego, meu Pai. Espírito Santo de Deus, nós precisamos, meu Pai, reconhecer que eu tenho falhado no meu trabalho, que eu tenho falhado com a minha mãe, eu tenho falhado com meu pai, eu tenho falhado no meu trabalho, eu tenho falhado na igreja, eu tenho falhado, meu Pai, com meu esposo, com a minha esposa. Eu tenho falhado. Eu preciso, Pai, neste momento, reconhecer que eu sou pecador, que eu falhei, que eu tenho tido orgulho, não tenho deixado minha mulher falar, ela não pode falar que eu falo por cima, ou vice-versa. Mas hoje, Deus, essa palavra falou em meu coração. Eu quero que você que diz: pastor, realmente, eu preciso tirar o orgulho do meu coração. O teu dia é hoje. Eu quero que você coloque a mão no teu coração. Você que pensa assim, eu quero orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço a alegria, a paz neste coração. Arranca, meu Pai, toda essa obra contrária agora, corroendo o coração da tua filha, do teu filho, e muitas vezes tem que perdoar o ex, a ex. Meu Pai, abençoa, dê refrigério. Em nome de Jesus, amém. Pode tirar a mão no coração. Eu quero que você que diz: pastor, realmente, eu preciso entregar a minha vida a Deus. Muitas vezes eu não sabia que era orgulho. Eu queria caminhar sozinho. Mas eu tenho visto que sem Deus não tem como. E existe um lugar no teu coração que só Deus ocupa. E você que não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você quer fazer isso hoje, entregar o teu caminho, mas entregar a tua vida a Deus. Eu tenho dado uma vida terrível, eu preciso de paz, de alegria, essa paz só Cristo dá. E você quer receber hoje Jesus no teu coração, como o Senhor e Salvador da sua vida, reconhecer que Ele morreu por ti na cruz, e quer se batizar nas águas.
ainda com seus olhos fechados, coloca a mão no teu coração, tá? Que eu vou orar por você. Coloca a mão no teu coração. Pastor, eu quero receber Jesus, eu quero a minha vida mudada. Bota a mão no teu coração, vou botar, que eu vou orar aí. Deus, em nome de Jesus, eu entrego essa vida agora nas tuas mãos. Essa vida que reconhece, meu Pai amado, que ela precisa de um Salvador. Espírito Santo, invade este coração agora. Este coração, esta vida é tua. Coloque, meu Pai, o jardim dentro desta vida. Eu quero abençoar, meu Pai, no poder do nome de Jesus. Amém. Pode tirar a tua mão do coração, tá? Deixa eu orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa desembaraçar, meu Pai, o caminho, a mentalidade de fracasso, a mentalidade de derrota, a mentalidade do medo, meu Pai, da dúvida, do desânimo, da ansiedade. Eu quero repreender em nome de Jesus. Todo orgulho eu quero deletar agora, meu Pai, e pedir a tua bênção sobre esta vida agora. Arranca, meu Pai, este ódio, arranca essa angústia. E meu Pai, teus filhos não vão ser como Adão e Eva fizeram. Eles vão reconhecer. E não vão ser desleal, meu Pai. Eles vão ouvir os teus lados. E eu sei que o Senhor vai abrir as portas, vai abençoar, vai prosperar e vai dar uma semana de alegria, em nome de Jesus. Eu abençoo esta vida agora, meu Pai, porque o Senhor é rico em perdoar. O Senhor continua sendo o mesmo. Eu abençoo esta vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir nosso Deus, que Ele é bom? Aleluia. Aleluia. Então, não deixe o orgulho visitar o teu coração. É que muitas pessoas não sabem que Jó, ele caiu pelo orgulho. Pelo orgulho. Tanto que, quando vai indo para o Jó 42, ele falou: Deus, eu falei de coisa que eu não sabia. Que Deus, quando viu que ele estava muito respondão, falou com ele: mas me diga onde que você estava quando eu lançava os fundamentos da terra. Me diz se você sabe. Muito orgulho no coração. E às vezes coisas simples, que você fala que é humilde, mas Deus conhece o teu interior. E Provérbios 21, 1 e 2 diz que todo caminho do homem é perfeito aos seus olhos, mas o Senhor conhece o íntimo do teu coração. E muitas bênçãos, às vezes, você não encontra, você não recebe, porque Deus conhece o íntimo do teu coração. Então hoje, deixe Deus limpar. Amém? Deixe Deus lavar com sangue. E você vai sair flutuando daqui. E com certeza será uma semana diferente das outras. Amém?